Boa noite, pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo direitinho? Testando aqui para ver se vocês estão conseguindo me ouvir, tá? Tá todo mundo com o microfone aí? Pode mandar pelo chat se vocês quiserem também, tá? Só confirma que vocês estão me ouvindo. Ah, que bom. Boa noite, Hudson, Vinícius. Então, por enquanto tenho Hudson, Vinícius e Evalnir, né? Desculpa, gente. Pessoal, vocês deram uma olhada na matéria dessa semana? E a matéria dessa semana é literalmente fatoração, tá? E assim, é importante aprender bem essa matéria, porque no semestre que vem, né, quando for para Mate 2, usa muito essa questão de fatoração, mas muito mesmo, entendeu? Então a gente tem que pensar literalmente bem nessa questão de fatoração, ok? Eu vou compartilhar aqui para vocês, né? A gente vai fazer algumas questões e tal, e vamos tirar a dúvida de vocês, tá? O Vinícius falou que fez o exercício, mas a lista de exercícios não tinha gabarito. Vinícius, não tem gabarito mesmo, não, tá? Gabarito, ele até fica disponível para mim, tá? Mas para vocês não fica, não. Mas a gente vai fazer junto, né? E vai ser tranquilo, você vai ver. Beleza? Aí você confere com o seu aí. Se tiver alguma dúvida, você manda aí, beleza? Deixa eu conferir aqui para vocês. Vocês estão conseguindo. Aqui, a aula da fatoração é essa daqui, beleza? Eu vou dar uma passadinha rapidinho, tá? Gente, qualquer dúvida ou qualquer problema, ou tipo, ó, não entendi, vocês podem ligar o microfone e me interromper ou mandar no chat, tá? Tanto faz, beleza? Vou começar aqui. A aula de hoje é literalmente fatoração de polinômios, tá? E vou abaixando aqui, vou mesmo para onde eu quero ir, né? Ele fala o que seria as coisas, né? O que é um monômio, né? Monômio é qualquer expressão que tem um número e variável junto, ou só número, tá? É só um termo só, tipo 3 sozinho ou 5x, né? Eles são monômios, tá bom? É um termo só. Tá? E aí você já pode chamar de polinômio quando tem dois ou mais, tá? Deixa eu ver aqui no chat. Alguém botou alguma coisa aqui no chat. Só o número 1 já é um monômio, né? Sim, isso aí, Vinícius. Tendo só uma constante, um número sozinho, ou número com letra, né? É um monômio, tá? Se tiver dois termos, tipo termos separados com mais ou menos, né? Aí você já pode chamar de polinômio, beleza? Aqui, ó, o polinômio, por exemplo, ó, eu tenho polinômio aqui, eu tenho 5 termos, ó, tá vendo? Os sinais, eles separam a quantidade de termos, né? Ó, um termo, dois termos, três termos, quatro termos, 5 termos, tá vendo? Então, os sinais sempre vão separar o total de termos, tá? Vou ver aqui no chat rapidinho de novo. Beleza, beleza, Vinícius. Tá, então, e aí tem pela quantidade de termos, né? O monômio tem um termo só, binômio tem dois, tá? Trinômio 13, polinômio de 4 em diante, beleza? Mas isso é só mesmo para o básico mesmo, tá? Para a gente não ter mesmo os conceitos, mas eu acho que vocês já viram isso em algum momento da vida de vocês, tá?
Coeficiente, tá, gente? Nem vou parar muito aqui, porque os coeficientes são os números que estão na frente das variáveis, né? Então, tipo, o coeficiente desse polinômio aqui é o 4, que está na frente do x à quinta, o menos 3, que está na frente do x à quarta, o 5, que está na frente do y, tá? Tem o menos 7 aqui, só tem o coeficiente, né? Não tem a incógnita, né? Variável incógnita, que você pode chamar, né? E na frente do x aqui, ó, tá vendo? Como não tem número, é 1, tá, gente? Tá? Aí é aqui, ó, quarto tempo não possui um coeficiente explícito. Todavia, convencionamos considerar seu coeficiente como sendo 1, tá? Então, quando não tem coeficiente na frente do x, é 1, tá? Já é certo, tá? Porque 1 vezes qualquer coisa é ele mesmo, então não interfere, ok? Tá, tudo bem, isso aí só foi uma definição mesmo. Ele define aqui o que é termos semelhantes, né? Termos semelhantes é quando tem alguma coisa em comum, que tem literalmente partes literais, né? Partes literais são o quê? São as letras, tá? Então, por exemplo, menos 4x ao cubo e 6x ao cubo, tá vendo? Eles são semelhantes porque possuem a mesma parte literal, x ao cubo e x ao cubo, tá? Então, eles são semelhantes por causa disso, ok? Mas aí a gente. E aí, quando tem essa parte semelhante, né, você pode fazer a operação de mais ou de menos, tá? Tipo aqui, ó, tá vendo nesse polinômio aqui, gente? Acho que tá dando para ver, né? Se tiver ruim para ver, vocês me avisam, tá? Que eu aumento um pouquinho aqui. Vocês estão vendo que menos 4x ao cubo, né? E mais 6x ao cubo, tá vendo? Os dois têm x ao cubo, então tem a mesma parte literal. Então eu posso fazer a operação, né? Qual é a operação aqui? Ó? Menos 4 com mais 6. Né? Se eu estou devendo 4, pago 6, fico com mais 2 positivo. Ok? Tá? Então, quando tem a mesma parte literal, eu posso fazer a operação de mais e menos. Tá? De mais e de menos. Tá? Gente, olha só, grau de polinômio, tá? Tem até uma questão na lista de exercícios de grau de polinômio, tá? É literalmente o maior expoente, né, da variável, tá? Se tiver duas variáveis, você tem que somar os expoentes, tá? Isso é importante. Tem até no exercício isso. Então, por exemplo, quando vem um número, gente, sozinho, por exemplo, 2, né? Vocês têm que prestar atenção que o 2, tá? Qual é o grau de polinômio dele? É 0, né? Não tem o expoente, mas vocês percebem que, na verdade, o 2, tá? O 2, tô tentando escrever aqui, mas tá difícil. O 2 é 2x elevado a 0. Acho que eu vou tentar até escrever, gente, para ficar melhor. Tá? Vou tentar escrever, acho que é melhor. 2, né, na verdade, é a mesma coisa que 2 vezes x elevado a 0, tá? Então, é por isso que o grau de polinômio dele é ao 0, tá? Beleza? Só queria mostrar isso para vocês. Aí aqui, por exemplo, só tem a letra, a variável x, tá vendo? Então, o grau de polinômio desse aqui seria o 11, que é o maior grau que tem, tá? Aqui a mesma coisa, só tem a variável x, então o maior, né, seria o 5, daqui, tá no x. O problema, gente, é você saber qual é o grau de polinômio quando tem duas letras, tá? Que muita gente confunde pensando que tem que ser o maior expoente, né? Então você tem que ver que, por exemplo, nesse primeiro termo aqui, tá? Eu tenho um 3 em cima do x e eu tenho um 1 em cima do y, né? Então o grau desse termo aqui é o 4, tá? Nesse daqui eu tenho um aqui e tenho 2 aqui. Então o grau desse daqui seria 3, tá? E aqui no 10 é 0, né? A gente já viu que quando é constante o grau é 0. Então, aqui é 4, aqui é 3, então o maior, né, seria o 4. Então, ele é um polinômio de grau 4, de quarto grau. Beleza? Tudo bem, gente? Eu estou só dando uma olhadinha aqui na matéria, mas vou passando rápido para a gente ir para a lista de exercícios. Né? E se vocês tiverem alguma dúvida, a gente tirar.
ok? Essa questão aqui, tá? Determine o grau do polinômio e classifique-o quanto ao número de termos, né? Se eu não me engano, é a mesma da lista de exercícios. Deixa eu ver. 5x elevado a 6 e y elevado a 2. Não, é diferente. Diferente mesmo. Tá? Então, vamos prestar aqui, que aqui tem uma resposta comentada, né? Eu não vou precisar escrever. O grau do polinômio, você vai ter que olhar 1, 2, 3, 4 termos, para ver qual que tem maior, né? O maior valor do grau do polinômio, né? Por exemplo, nesse primeiro termo aqui, 5 com 3, né? Vou somar aqui, dá 8. Aqui dá 10. Aqui tem 1 em cima do x, então é 8. E aqui só tem o y, é 8. Então, o maior termo aqui, o maior grau do polinômio, se vocês concordarem comigo, é o 10, né? Então, aqui eu tenho o maior grau de polinômio desse polinômio todo. Então, é o 10. Você pode ver que ele é de grau 10, tá vendo? Na resposta comentada, tá? E esse polinômio tem 4 termos, tá? Ó, sempre o positivo e o negativo separa. 1, 2, 3, 4 termos, ok? Então, aqui é um polinômio de 4 termos, tá? Então, no exercício, vamos aproveitar aqui, que a gente está falando sobre isso, né? E vamos escrever aqui, né? Determine o grau do polinômio, né? Então, grau do polinômio. Vou botar assim, tá? Grau do polinômio, tá? Eu tenho aqui nesse primeiro termo 8 como grau, aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 1 em cima do x, então é 7, e aqui eu tenho 9. Então, o maior seria o 10, tá? Que aqui é 3 mais 7, 10. Então, grau do polinômio, 10. Beleza? E agora classifique-o quanto número de termos, tá? Quantos termos eu tenho aqui? Ó? 1, 2, 3, 4 termos. Então, eu tenho um polinômio, tá? Lembrando que 1 é monômio, 2 é binômio, 3 é trinômio e 4 é polinômio, de 4 para frente, tá? É polinômio. Beleza, gente? Bem tranquilo. Assim. Vocês estão vendo que a lista de exercício aqui vai ser bem tranquila mesmo para a gente analisar aqui, tá? Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. E aí começa mesmo o enfoque dessa aula, é mesmo a questão da fatoração, tá? Existe vários casos, tá vendo? Ele vai listando todos os casos nessa aula aqui, tá? O primeiro caso, né, é o fator comum em evidência, tá? Na verdade, gente, o que você vai perceber, né? Por exemplo, AX mais BX, né? O que teria em comum entre esses dois termos, né? Tem um termo aqui, tem outro termo aqui, tá? Qual o valor qual letra aqui que eu tenho para botar em evidência? Vocês reparam que tem um X nos dois termos. Tem um X no primeiro termo e tem um X no segundo termo. Então, como eles estão, né, é um fator comum, você bota ele em evidência, né? Tu bota o X que está se repetindo em evidência, tá? E dentro dos parênteses você vai botar o que sobrou, tá? Porque se você botou o X em evidência, né? O que vai sobrar nesse primeiro termo aqui? Ó? Se você pegou o X, só vai sobrar o A. Botou o A aqui. Mas, aí se você pegou o X aqui, vai sobrar o B. Vai botar o B aqui, tá? Então, você destaca, né, os fatores em comum, bota em evidência, né, na frente do parênteses, e dentro do parênteses você vai botar o que sobrou. Ok? Olha só, por exemplo, nesse terceiro caso aqui, tá? Não, nesse terceiro caso não, nesse exemplo 1 aqui. Eu tenho AX mais BX mais CX, tá? Ou seja, nos três termos eu tenho X. Tá? Então, eu posso botar em evidência o X dos três termos. Né? Então, eu boto o X em evidência, tá vendo? Boto o X em evidência. E o que vai sobrar? Né? No primeiro, eu sobro o A. No segundo, sobro o B. E no terceiro, sobro o C. Então, é isso que vai ficar dentro do parênteses. Tá? E aí, ele mostra aqui, gente, que dá para voltar. Né? Se você fizer a distributiva, vai voltar para o mesmo polinômio inicial.
que ele já tinha pedido, que ele tinha mostrado, né? Ó, x vezes a, x, x vezes b, xb, né? bx, x vezes c, cx ou xc, mesma coisa, tá? Então, isso é uma forma de ajudar a gente na fatoração, tá? Esse é o primeiro caso, tá? Tudo bem, gente? Qualquer dúvida me interrompe, tá? Que eu vou falando mesmo. Acho que os casos mais para baixo que tem uns probleminhas, né? Uns casos mais difíceis, mas no começo aqui é mais tranquilo, tá? E aí ele tem os exemplos aqui, né? Por exemplo, tem os exercícios, né? Nessa letra A, você percebe que eu tenho y aqui, tenho y aqui, tenho y aqui, né? Então vou poder botar o y em evidência, né? Tipo, posso chegar aqui e boto o y em evidência, tá? O y tem evidência. Só que repara, né, que não é só o y, né, que pode ser colocado em evidência, tá? Por quê, né? Eu queria fazer com o mouse, mas está muito ruim hoje. Porque assim, eu vou escrever aqui, depois eu vou apagar, tá? Vocês reparam que o 8, né? Se vocês concordarem comigo, é 2 vezes 4, tá? O 6, ele é 2 vezes 3, tá? E o 2 é o 2, né? Então vocês reparem, né, que eu tenho 2 aqui no 8, eu tenho 2 aqui no 6, eu tenho o 2. Então, eu não vou botar só o 2 em evidência, o y em evidência, eu boto também o 2 em evidência, tá? Porque eu tenho o número 2 na multiplicação aqui de todos os coeficientes, tanto no 8 quanto no 6 e quanto no próprio 2, tá? E aí, quando eu faço isso, o que acontece? Acabou, né? Não tem mais nada igual, não, tá? Então, eu boto entre parênteses, né? O que eu botaria entre parênteses, né? Vamos lá. Se aqui sobra um x, né? Porque eu usei o y, como eu botei em evidência, sobrou um x, mas sobrou um número também, porque quando eu botei o 2 em evidência, né? O 8 é 2 vezes 4. Eu usei o 2 como evidência, então sobrou o 4. Tá? Então, o 4 fica aqui. Beleza? Repito menos, né? Que aqui é sinal de menos, tá? Agora eu vou para cá. Sobrou o A aqui, que eu usei o Y, sobrou o A. E no 6, o 6 não é 2 vezes 3. Então, eu peguei também o 2, né? Então vai sobrar o 3 e o A. Ok? E no último eu usei o 2, né? Eu usei o 2, então não vai sobrar nada, né? Ele já foi botado em evidência. E eu usei o Y, então sobrou só o B. Tá? Então a fatoração dessa letra A ficou desse jeito aqui. 2y, que multiplica 4x menos 3a mais b. Vocês reparam que se vocês fizerem a distributiva aqui, esse pelo primeiro, esse pelo segundo, esse pelo terceiro, vai voltar para o polinômio inicial. Ok? Tudo bem, gente? Acho que está tranquilo por enquanto, né? Na letra B, vocês reparem que aqui eu tenho x elevado a 5. Então, eu tenho x 5 vezes. X vezes x vezes x vezes x vezes x vezes x. X 5 vezes. Aqui eu tenho 7 vezes, aqui eu tenho 9 vezes. Então, o que eu posso botar em evidência, gente? Porque para botar em evidência tem que estar o termo repetido em todos os termos, né? Então, eu tenho 5 aqui, eu tenho 7 aqui, eu tenho 9 aqui, eu tenho que pegar o menor, né? O menor expoente. Porque eu tenho 5 aqui, eu tenho certeza que eu tenho 5 aqui. E eu tenho certeza que eu tenho 5 aqui. Eu não posso pegar 7, porque aqui não tem 7. Ok? Então, eu pego de menor expoente, porque eu sei que eu vou ter em todos os termos. Vendo aqui que tem x em todos, né? Então, eu vou pegar o x elevado. Gente, circunflexo é sempre elevado, tá? X elevado a 5, tá? Que multiplica, né? Como no primeiro o x elevado a 5 foi usado totalmente, vai ficar 1, tá? 1 vai ficar, porque na verdade esse x elevado a 5 está multiplicado por 1 aqui, ele só não aparece, ok? Então, quando você pega todo o termo em evidência, tá? Então, você bota o 1, tá? Porque era 1 vezes x elevado a 5. Ok? Não pode deixar sem nada, tá? E você pode ver que depois, quando você for voltar, né? Se você quiser fazer uma prova
real, multiplicar x elevado a 5 vezes 1, volta para o x elevado a 5, que era o polinômio inicial. Ok? Como eu usei 5, né, eu tenho 7 aqui, então sobrou 2. Então, x elevado a 2. Né? Mais, de novo, eu usei 5 aqui, tem 9, então fica x elevado a 4. Tá? Tranquilo, gente? Tô indo, hein? Ninguém tá falando nada, eu tô indo. Mas tá bem tranquilo. Deixa eu apagar aqui. Aqui já é o gabarito, né? Então vou passar direto. Aqui ele já fala do segundo caso, tá? A gente tem o segundo caso aqui, que é fatoração por agrupamento, tá? Gente, fatoração por agrupamento geralmente vem 4 termos, tá? Para a gente analisar, tá? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, AX mais BX mais AY BY. Você vai fazer por agrupamento, você vai fazer em 2, tá? Primeiro vocês fazem esses dois aqui, tá? Depois vocês fazem esses dois aqui, ok? Então, na verdade, por exemplo aqui, ó, 3x mais 3y mais ax mais AY. Eu percebo que eu tenho o 3 aqui e o 3 aqui em evidência nesses dois termos. O que eu faço? Botaria o 3 em evidência e ficaria x mais y, né? Poderia fazer assim? Poderia. Aqui ele já botou o x em evidência para ficar o 3 mais a, tá? Mas vai dar a mesma coisa, tá bom? Ele só fez de outro jeito. Ele pegou esse primeiro termo com esse terceiro termo, tá? E botou o x em evidência entre esses dois. Mas poderia ter botado aqui, tá? Sem problema nenhum. Não sei por que ele nem fez isso, porque vai dar a mesma coisa, tá? Botou esse 3x com ax, aí botou o x em evidência. Sobrou quem? O 3 daqui e o a daqui. Ficou 3 mais a, tá? Mas agora fez dos outros dois, ó, esse com esse. Você botou o y em evidência, né? E o que vai sobrar? Vai sobrar o 3 daqui e o a daqui, 3 mais a. Só que aí você percebe que o 3 mais a ele se repete nos dois, né? Então você faz outra fatoração. Tá? Faz outra fatoração. Você bota em evidência de novo, né? 3 mais a e 3 mais a repetido, você bota o 3 mais a em evidência, tá? Aqui, né? E repete o que sobrou. O que sobrou? O x e o y de fora, né? X mais y. Tá vendo? Aqui, ele fala que poderia ter feito por outro caminho, é o que eu estava falando. Bota o 3 em evidência aqui, ó, pega esse com esse, né? Dá 3 que multiplica x mais y, e pega esse com esse. Que aí bota o a em evidência, fica x mais y. Bota o x mais y em evidência, vai dar x mais y, 3 mais a, que é a mesma coisa, tá vendo? Só mudou a ordem. Tá bom, gente? E aqui foi o que ele fez, ó, nesse polinômio aqui. Ó. Ele geralmente vem 4 termos, tá vendo? Mas pode vir 6. Depende, assim, você vai ter que analisar qual fatoração é melhor. Tá? Às vezes é agrupamento, às vezes é aquela primeira que a gente passou. Entendeu? Vocês vão ter que tentar identificar qual é a melhor fatoração. Isso vem com treinamento. E aí, nesse exercício aqui, é o que ele fez. Ele pegou literalmente esse primeiro com esse primeiro, né? E botou esse primeiro com esse segundo, botou o a elevado a 2 em evidência. Porque aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, né? Então, eu só posso pegar 2 como evidência, né? Como aqui tinha 3, sobrou um a aqui. E como tinha 2 aqui, sobrou 4 aqui. Ok? Beleza. Mas, aí aqui, 2a e 8, o 8 é 2 vezes 4. Sendo 2 vezes 4, eu consigo botar o 2 em evidência com esse aqui. Então, boto o 2 em evidência. E o que sobraria aqui? Sobraria o A aqui, tá? E como era 2 vezes 4, eu botei o 2 em evidência, sobrou 4. Aí você vê que o A mais 4 se repete de novo, né? E aí você bota em evidência, né? E o que sobrar aqui vai ser essa parte de fora, que é o quadrado mais 2, tá? Tudo bem, gente? Agora só tá o Evalnir e o Vinícius.
Tá, gente? Qualquer dúvida pode falar, eu acho que é bem tranquilo, né? Essa parte. Né? Eu estou falando aqui, mas vocês têm alguma dúvida em algum tipo de fatoração? Porque eu saio falando aqui e nem perguntei isso para vocês. Tá? Eu ia passar por todos os casos, e se vocês tiverem alguma dúvida... Se vocês tiverem dúvida, melhor ainda que eu já vou direto. Tá? Vou ver aqui no chat. Ah, sem dúvidas, tudo bem. Beleza, então. Posso continuar assim, então, né? Passando por tudo. Depois a gente vai para a lista de exercícios. Aí, se tiverem alguma dúvida, a gente dá uma focada. Se não tiver, a gente, né, fecha. Beleza? Então, eu vou passando por todos aqui. Então, gente, o terceiro caso é a diferença entre quadrados, tá? Gente, para entrar nesse terceiro caso, né, vocês têm que ter dois termos só dois termos, né? E ser uma diferença, né? Ter o menos no meio, né? Você tem o menos no meio e tem dois termos, você já desconfia que é a diferença entre dois quadrados, tá? Mas para ser a diferença entre dois quadrados, você tem que conseguir tirar a raiz dos dois, tá? Aí você tira a raiz dos dois, que vai virar os termos vai virar uma multiplicação, né? É o produto da soma pela diferença, né? Que é o do produto notável, ok? Então, você tem que conseguir tirar a raiz do primeiro e do segundo. Tá? Se você conseguir, você tem uma multiplicação, um produto da soma pela diferença. Vou dar um exemplo para vocês. 36 menos c ao quadrado, né? Se você tirar a raiz de 36 é 6. Então, 6 é o primeiro termo. Mais raiz de c ao quadrado é c. C. E aí você repete depois com o sinal trocado. Tá? Esse é o terceiro caso. Tá? Você repara se você fizer a distributiva, tá vendo? Esse livro é muito bom, tá? Muito bom para dar uma explicada. Se você fizer a distributiva aqui, tá vendo? Você volta para o mesmo binômio, né? Eram dois termos. O mesmo binômio inicial, tá? Que é esse aqui. Tranquilo, gente? Tipo, o exemplo 2, 2x ao quadrado menos 18y à quarta, né? Então, primeiro, o que ele fez, né? Aqui ele vai ter que fazer duas coisas, né? Porque você não consegue tirar a raiz quadrada nem de 2 nem de 18, né? Então, eles não são quadrados perfeitos, né? Então, o que o cara fez aqui? Primeiro, ele botou em evidência, no primeiro caso, né? Aqui é 2 e aqui eu tenho 2 vezes 9. Então, vou botar o 2 em evidência, né? Aqui, ó, 2 em evidência. E aí sobrou o quê? Sobrou o x ao quadrado aqui, menos, e aqui sobrou o 9y à quarta, tá? Que seria o valor aqui que está faltando. Beleza? E aí, tranquilo, aí sim aqui dentro, tá? Você consegue fazer a diferença entre quadrados. Tá? Se você tirar, né? Deixa o 2 aqui na frente, tá? Aí se você tirar a raiz de x ao quadrado, fica x. Tá? E se você tirar a raiz de 9y à quarta, raiz de 9 é 3. E raiz quadrada de y à quarta é y ao quadrado. Tá? Aí é só você repetir com menos e com o mais, né? Aqui, gente, aqui tem um erro de negócio, tá? É o mais aqui. Ou aqui, tanto faz. Tá? Mas é o produto da soma pela diferença, tá? Tá bom, gente? Aí vocês anotem aí, tem um maisinho aqui, tá? Beleza. Aí ele botou vários aqui desse tipo, tá? Vocês reparam que na letra A você dá para tirar a raiz direto aqui. Fica a raiz de 6x, né? Ó, tá vendo? Raiz desse primeiro aqui, raiz quadrada, né? Desse primeiro aqui vai dar 6x, né? E a raiz do segundo aqui, que é a raiz de 25 é 5, raiz de y ao quadrado é y. Tá beleza? E aí ele fez o produto da soma pela diferença, tá? Mesma coisa no segundo. Raiz de r ao quarta dá r ao quadrado, tá? E a raiz de 25 sobre 36, raiz de 25 é 5, raiz de 36 é 6. Ok? Tranquilo? Então vamos lá, gente. O terceiro aqui, tá? Ele já não... Você não tem literalmente uma coisa direta, né? Mas você repara, se você tirar a raiz quadrada
de x mais 4 ao quadrado, né, vai dar x mais 4, né, porque você corta o índice com 2 aqui. Então, fica só x mais 4, tá vendo? E a raiz quadrada de y ao quadrado é y. Entendeu? Aí fica um produto da soma pela diferença. O sinal que muda é só esses, né? Gente, daqui a 10 minutos vai cair, tá? Aí, se vocês quiserem, é só voltar que a gente continua. Beleza? E esse sinal aqui que troca. Beleza? Vamos lá. O quarto caso seria o trinômio quadrado perfeito, tá? Gente, e esse caso é aquele caso do produto notável, tá? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, tá? E esse caso, gente, é quando vem 3 termos, tá? Se veio 3 termos, a gente vai analisar para ver se é um trinômio quadrado perfeito, né? E como é que eu tiro esse quadrado perfeito, esse trinômio quadrado perfeito e faço a fatoração dele, tá? Você vai, ó, aqui tem todos os passos, mas eu vou já por exemplo, tá? Eu tenho esse polinômio aqui, tá vendo? Ele tá com cara de trinômio quadrado perfeito, tá? Tem 3 termos e tal, e você já fica, né, pensando no que poderia ser, beleza? E aí, o que você vai fazer, né? Você tira a raiz do primeiro termo. Qual a raiz de 4x ao quadrado? 2x, tá? Tira a raiz do último. Qual a raiz do último? Raiz de 9, 3, raiz de y ao quadrado, y, tá? E aí você repara se no meio, né? Porque no meio é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, você repara que se você multiplicar 2 vezes o primeiro, que a gente achou que é 2x, vezes o segundo, que a gente achou que é 3y, se eu fizer essa multiplicação aqui, você repara que dá 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, x vezes y, xy. Aí acho 12xy, que é o que está aqui no meio. Ou seja, deu tudo certinho, encaixou no produto notável. Então, lembrando que esse primeiro sinal aqui é o sinal que vai prevalecer no meio. Ok? Então, o primeiro termo é 2x, mais o segundo termo é 3y. Isso é um quadrado perfeito, tá? Elevado ao quadrado. Beleza, gente? Então, quando vier assim, é só tirar a raiz do primeiro e do último, tá? Verifica se o meio dá certinho, multiplicado por 2, né? Para você montar um trinômio quadrado perfeito, ok? Aí ele deu algumas atividades aqui, né? Algumas atividades aqui, mas aqui, ó, 25x ao quadrado mais 10xy mais y ao quadrado. Opa, se eu tirar a raiz desse daqui, né, vai ficar 5x. Se eu tirar a raiz de y ao quadrado, vai dar y, né? E se eu multiplicar, né, 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, dá 10xy, deu certinho. Então, qual é o quadrado perfeito, né? Seria 5x, como aqui é mais, repito mais, e o segundo termo é o y e eleva ao quadrado, tá? Isso sempre quando vier um trinômio, tá, gente? Quando vier um trinômio que a gente pode pensar que é isso, ok? Tá? A mesma coisa no segundo, tá? Tira a raiz do primeiro termo e a raiz do último termo, tá bom? Então, se eu tirar a raiz do primeiro termo, vai ficar 5x ao quadrado. Se eu tirar a raiz do último termo, vai dar 4y ao cubo, né? Se eu multiplicar por 2 isso, tá? Vai dar 40x ao quadrado y ao cubo, que é o que está no meio, ó. Tá? Multipliquei o primeiro termo, o segundo termo e por 2. Tá ok? Então, isso daqui deu tranquilo, deu igual. Então, eu tenho o produto, o quadrado perfeito, que é 5x ao quadrado, mais, né? Porque o sinal daqui é de mais, tá? 4y ao cubo ao quadrado. Tá? É o quadrado perfeito que a gente tem. Tá, gente? A gente está fazendo aqui, mas com menos. Ó, se for menos, cadê? Eu quero mostrar outra coisa aqui. Com menos, tá? É a mesma coisa, só que o primeiro sinal que diminui. Ó, tá vendo? Esse primeiro sinal aqui é o que muda, tá? Se o primeiro sinal daqui é o menos, né? Tudo que a gente falou do positivo é a mesma coisa. Aí você vai botar um menos aqui no meio, tá? Esse primeiro sinal se continua no quadrado perfeito,
no trinômio quadrado perfeito. Tá? Tudo bem, gente, por enquanto eu estou falando aqui, mas estou indo, hein? Vocês não estão falando nada, eu estou indo. Tá? Tudo bem? Dá um okzinho no chat, eu falo mesmo no microfone, só para eu saber que está tranquilo por enquanto. Tudo bem? Ok, beleza. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, né? Ele fatora esse trinômio aqui, né? Aí você repara que se você tirar a raiz do primeiro, né? Vai dar 6x ao cubo, né? E se você tirar a raiz do último, vai dar 4y. Como aqui o primeiro sinal é menos, você repete o sinal de menos, né? E eleva ao quadrado aqui, vai tranquilo. Vocês percebem que no meio aqui, ó, 2 vezes 6x ao cubo vezes 4y dá 48x ao cubo y, que é a parte do meio aqui do trinômio. Tá? Aí bate certinho. Beleza? Se eu não me engano, esse quinto caso é o último. Tá? O quinto caso é o último mesmo. Que é talvez seja um pouquinho mais complicado, que é o cubo perfeito. Tá? E aí, o cubo perfeito é essa formulazinha gigantesca aqui. A ao cubo mais 3a ao quadrado b mais 3ab ao quadrado mais b ao cubo. Como é que eu gravo isso daqui, né, gente? Eu gravo o primeiro, como é cubo perfeito, é a ao cubo, né? Eu pego o último também, que é b ao cubo também, desses dois termos aqui, beleza? E no meio, os dois são multiplicados por 3, tá? Aí, em um termo, o primeiro termo ao quadrado vezes o b, e no outro você inverte a vezes b ao quadrado, tá? Vou tentar gravar essa parte aqui, para a gente ter, pensar em fazer uma fatoração do cubo perfeito, tá? Quando que eu posso pensar que vai ter um cubo perfeito, né, gente? Quando tiver elevado ao cubo, né? Tiver elevado ao cubo, a gente pesquisa para ver se vai dar, tá? Isso direitinho, ok? Beleza. Aí aqui ele botou 1, mas ó, não tá o cubo, tá vendo? Só que você repara que o 6 aqui, por exemplo, tá? Ele é 3 vezes 2, né? Então, na verdade, ele tá elevado ao cubo ali e depois elevado ao quadrado, tá? E mesma coisa o 9 também. O 9 é 3 vezes 3. Então, na verdade, é y ao cubo, tá? Então, você pode pensar em ser um cubo perfeito, tá? Porque, olha só, vemos que 8x elevado a 6 é o cubo de 2x ao quadrado, beleza? E y9 é o cubo de y ao cubo, né? Então, aí depois você só vai precisar verificar o termo do meio para ver se vai dar certinho, tá? Por exemplo, qual é o termo do meio? Aqui, né? Aqui seria 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo termo, tá? Que dá 12x ao quarto y ao cubo. Aí no segundo já é 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo ao quadrado, que também dá 6x ao quadrado y a sexta. Se bateu tudo direitinho, aí você monta o cubo perfeito. Bota o primeiro termo mais o segundo termo elevado ao cubo. Tá? Aí você consegue fatorar. Tá? Mas você tem que gravar esse termo aqui, tá? Essa questão do cubo perfeito, ok? Aí que tem esse exemplo que a gente já viu, né? Tá? E aí ele fala que a diferença, né? Aí a diferença, gente, olha só, ele vai ter um menos aqui no primeiro e menos no último, tá vendo? Ele muda esses dois sinais, né? Então a diferença, né, do cubo perfeito, ele vai ter esse menos e esse menos aqui, ok? Tanto que ele dá um exemplo aqui, tá vendo? Aí tem menos aqui no primeiro e no último, e é o cubo na frente e atrás aqui, então você já fica esperto pensando, pô, pode ser um cubo perfeito, tá? E aí é só montar do mesmo jeito e botar um menos no meio, beleza? Tá? E essa fatoração completa aqui, ela é literalmente o... Deixa eu ver do que ele fala aqui. A fatoração completa é você fazer várias fatorações ao mesmo tempo, tá?
Não tem muito mistério do que é, não. Tá? Gente, falta 1 minuto, vai cair, tá? Aí todo mundo volta para a gente fazer os exercícios. Beleza? Vê aqui que essa fatoração completa, né? Bota o 3 em evidência aqui. Fica ao quadrado